Certo? Então, boa noite a todos. Boa noite. Queria agradecer ao Júlio, ao Eurípides, a toda a casa Evolução em Dois Mundos, pelo convite, né? É sempre um prazer. O Eurípides me mandou uma mensagem, um áudio. Você pode dar palestra assim, mas na hora, né? Nós que ficamos elogiados. É uma honra estar aqui. Eu adoro dar palestra aqui. A energia dessa casa é muito salutar para todos nós. E a gente, sempre que a gente é convidado para dar uma palestra, ele fala assim, depois você me passa o tema, muito gentilmente, depois você me passa o tema, a gente fala, bom, e qual o tema? E aí a gente começa a vibrar positivamente com a casa, né? E perceber, né, qual o melhor tema. E a espiritualidade nos ajuda, a espiritualidade nos traz, né, o tema que melhor vai se encaixar para os encarnados e para os desencarnados, que estão sentados aqui em toda a casa, né? Aqui é um ponto, é um farol da espiritualidade. O Centro Espírita Evolução em Dois Mundos, ele é caracterizado, né? A espiritualidade já nos disse, é uma casa pequena, mas de grande iluminação. Então, o nosso tema, né, ficou transtorno do pânico e as fobias. E a gente vai tentar aqui aprender junto, né? Eu estou estudante de psicologia, estou estudante de psicologia, a gente não é nessa vida, a gente está. Né? Então eu sou um estudante, faço graduação em psicologia, e a gente vai galgando aí os degraus, né, rumo ao entendimento de nós mesmos, né, e um pouco do mental. Transtorno do pânico e fobias. Eu tenho certeza que muita gente já conhece alguém ou já ouviu falar de transtorno do pânico e também das fobias, né? E qual é a diferença desses dois, né? Eu acho que começar pela fobia é mais fácil. Quem não tem aqui uma fobia, né? Medo de barata, né? Um medo de uma borboleta bruxa, né? Ai, borboleta bruxa é desse tamanhozinho, a pessoa acha que é uma águia de braços abertos. Dona Perereca. Perereca, lagartixa, né? O que tem de fobia, se a gente for perguntar, sempre tem, né? Uma fobia na família. E é uma coisa é um medo tão paralisante que quem não tem, não entende. Às vezes estava passando uma borboletinha, a pessoa que tem fobia, é um dragão, começa a chorar, outros ficam lá paralisados. E você que não tem medo, mas isso não te pica, não. Mas a gente não consegue entender o que acontece naquele psiquismo da pessoa. O que é? E cabe a nós respeitarmos isso, né? Se é seu cônjuge, se é seu filho, né? Respeite isso, né? Porque é algo aterrorizante para essa pessoa, né? E o que é a fobia, então? É um medo exagerado que advém de um gatilho. O que é esse gatilho? É esse ser, um bichinho, é uma lagartixa, perereca, né? Enfim, é um gatilho. Diferente da fobia, é o transtorno do pânico. O transtorno do pânico também é medo, paralisante, mas não tem um gatilho. Ele não tem um gatilho de ver uma joaninha, uma borboleta. Não, o transtorno do pânico simplesmente acontece. A pessoa nutre uma ansiedade, eu coloquei ali para vocês. A minha letra pequena, ansiedade caracterizada por ataques de pânico recorrentes, inesperados, medo intenso. A pessoa acha que vai morrer. Acha que vai morrer. Isso dá batedeira, suadeira, sabe? É um conjunto de emoções. Aliás, vamos fazer a diferença de emoção e sentimento. Você sabe a diferença de emoção e sentimento? Muita gente chegou aqui por essa porta, igual o irmão está chegando aí, boa noite para você, entendendo que emoção e sentimento são a mesma coisa. Não, emoção é uma resposta. Por exemplo, você está nadando no oceano, está lá com um aparelho de mergulho, você está nadando numa boa, água tranquila, clarinha, você está lá vendo o fundo do mar, você está vendo os corais, maravilhado com os peixes, sua infinidade, de repente um tubarão branco na sua frente. Isso é emoção, você vai sentir tudo.
Eu tenho certeza que vocês imaginaram o tubarão branco na sua frente. Aquele... né? O seu corpo se prepara para uma briga. Ele se prepara para uma briga. O neurológico te prepara para uma briga. Você vai ter vasoconstrição, vai ficar pálido, né? Porque o sangue tem que ser recambiado para a musculatura. Porque seu corpo está te preparando para um viver ou morrer. Há um tubarão na tua frente. Para nadar. Tem gente que quer encarar, tem gente que foge, mas precisa do músculo de qualquer maneira. Então, você já viu quando você leva susto, você fica branco? Por que você fica pálido quando você leva susto? Porque o sangue sai daqui e vai para os músculos. Você está preparado. Isso é emoção. O coração bate mais rápido, justamente porque o corpo está preparado para fugir ou para atacar. Né? Suadeira. Isso chama-se, se eu for estudar fisiologia humana, é o sistema simpático. E para diminuir isso tudo, para você se acalmar. Os antigos falavam assim, toma água com açúcar, hoje não é recomendado isso. Tomar água com açúcar, a pessoa que tem uma diabetes, eita, não tem problema. Hoje não tem mais. Aí o povo toma água com adoçante para acalmar, né? Na verdade, você vai atuar ali, água fitness, né? Você vai atuar ali no seu sistema parasimpático. Para e volta ao normal. Respira para o chão, parasimpático. Seu coração vai voltar ao normal. Você vai começar a ficar coradinho de novo. Tomar água fluida. Tomar água fluidificada. Nesse caso deu tudo certo. Você conseguiu sair dessa com o tubarão. Né? Dá para você voltar. Isso é emoção. Emoção é resposta. E sentimento? Sentimento é mais profundo. Sentimento é a haste da flor. Se a emoção é a rosa, o sentimento é o caule. O sentimento te liga com questões mais profundas, não é? Uma perda, um luto, uma alegria, uma tristeza, não é? Quando você está com um problema de ordem psicológica, a pergunta que tem que ser feita pelo profissional é: o que você está sentindo? Aí você fala, estou sentindo isso. Bom, mas de onde veio? Ele vai te perguntar da emoção, você vai por emoção, lá no consultório. Mas ele vai querer saber do teu sentimento. De onde veio isso? Eu tenho muita raiva. Bom, raiva é uma resposta do sentimento. Onde está esse sentimento? De onde vem essa raiva? A mesma coisa, as fobias. Eu tenho medo intenso de borboleta. Bom, isso é emoção. E o sentimento? De onde vem essa questão da borboleta? De onde vem isso? Entendeu? E aí você começa a acessar questões do passado, questões da infância, talvez uma borboleta que passou na sua cabeça ali, você assustou quando criança, né? Tem um caso de uma menininha que estava fazendo uma cabaninha e com a amiguinha na casa da vizinha. E de repente entrou um cachorrinho, filhote dentro da cabaninha, mas ela não conhecia o cachorro e não estava no local, desconhecia que era a casa da vizinha. Aquilo lá atormentou e ela tem fobia de cachorro. Hoje, na fase adulta. Por quê? Vem lá de trás. Então, a fobia vem de algo lá de trás. E pode ser, nessa questão psicológica, dessa existência, mas na questão espiritual, de uma outra existência. Quando a gente vem para cá, a gente escolhe o plano que a gente tem para vir. Né? A gente se esquece disso. Mas a gente, quando está no plano espiritual, a gente fala, olha, eu quero voltar, eu quero reencarnar, eu quero passar por essas situações para poder melhorar, porque nós somos espíritos em evolução. E se a gente está aqui, salvo raras exceções, se a gente está aqui nesse mundo de provas e expiações, é porque a gente precisa evoluir, e a gente precisa ter consciência disso. E talvez, da maneira que você morreu, desencarnou lá na outra encarnação, torturado, por exemplo, assassinado, pode trazer em você ou transtorno do pânico, que aparece do nada. Você tem uma determinada idade, pode ser a idade que você faleceu lá atrás, você não se recorda de tudo, porque, gente, a gente escolhe vir. Quando a gente vem, a gente se esquece. É o chamado véu do esquecimento. A gente se esquece Imagina, gente. Eu encontrava e falava assim, nossa, o Eurípides foi um cara que me ajudou. Ou então, nossa, o Eurípides foi um cara que me matou na vida passada. Como é que é essa relação, se eu lembrasse disso?
atravessando a rua, não, aquele lá me matou, aquele me torturou. Não, a gente tem que esquecer, a gente não viveria. Então, a gente vem com esse véu do esquecimento. Mas lá, no fundo, a gente tem a noção do plano que a gente escolheu para vir. Eu quero vir para melhorar. Eu preciso passar por isso, por isso, por isso. Você vem, no fundo, a psicologia chama isso de inconsciente, né? E a gente espírita sabe que é aquele caráter da memória espiritual que fica em nós, que está sob o véu do esquecimento. E às vezes se deflagra uma crise de pânico da maneira como você morreu. E você tem medo de morrer. Olha a crise do pânico. Ansiedade, medo de morrer. E a pessoa fica com medo de ter medo. Ela tem medo de morrer. E aí ela fala, e se eu der a crise amanhã no trabalho? Eu vou sair de casa, porque eu posso dar a crise do pânico. Porque é uma crise terrível, gente. Ou você tem medo de morrer, fica paralisado embaixo da cama, tendo todas aqueles sintomáticos que estão ali, falta de ar, batedeira, suadeira, ou você tem vontade de fugir. Então eu estou dando palestra e de repente, eu vou embora. Sai correndo para sair deste lugar hostil na minha cabeça. Talvez porque seja algo do passado. E aí é que vem as questões de fazer as regressões, para você entender. Porque pode ter questão de obsessor? Pode ser obsessor? Pode ser obsessor. Tá? O que é o obsessor? É aquele espírito que vem te causar esse desconforto para você não ser palestrante espírita mais, por exemplo. Então o obsessor chega aqui, me coloca um pânico toda vez que eu entrar para dar uma palestra. Sai correndo. Fato, gente, quando a gente começa a palestra, os primeiros 5 minutos dá um certo pânico mesmo, arrumando aqui e tal, mas depois passa. O obsessor, ele vai ficar, vai embora, você pode ir. Né? Então, são relatos. E tudo isso que eu estou te contando são relatos que já aconteceram. Tá? Então, pode ser uma questão de prova e expiação, pode ser uma questão de obsessor, pode também. Nós estamos numa visão espírita, pessoal. Olha, mais do que nunca, a gente tem que debater as questões neurológicas, psicológicas e espirituais para tentar um tratamento. Olha, neurológica, questão cerebral, neurologista, não é? Psiquiatra, ele vai te atender, você está com pânico, vou te dar um remédio. É fácil que você tem que tomar esse remédio. Nós, como espíritas, não podemos chegar para as pessoas, pode parar de tomar remédio, que você é obsessor. A gente não é médico, né? A gente não pode tomar essa atitude. Suspender o remédio de uma pessoa assim. Então nós temos essa questão psiquiátrica, neurológica. Temos uma questão psicológica. Por que é uma diferença do psiquiatra e do psicólogo? O psiquiatra, ele ministra o remédio. Ele vai avaliar sua questão hormonal e vai ministrar remédio para você. Olha, você está com ansiedade, vou te dar um ansiolítico, né? Hoje, muita gente medicada, né, gente? Você deve conhecer pessoas que tomam o tarja preta. Um dia, no centro espírita, a pessoa chegou para mim e falou assim, estou tomando um capa preta. Eu falei, nossa senhora, um capa preta. Você tomar um pasto também, esse capa preta. É difícil, né? É um tarja preta, né? Que é um remedinho que você compra controlado, né? Esses remédios neurológicos aí, são assim, tá? Tem que ter receita, tal, do psiquiatra. Só quem dá remédio é o psiquiatra. Então ele resolve aquele momento que você está no pânico. Então ele vai te causar tranquilidade. Química. Você precisa do psicólogo, para o psicólogo conversar com você, para você entender de onde veio aquele pânico, a fobia, de onde veio essa fobia de borboleta. O equilíbrio. Será que foi lá no passado, quando teve o caso de uma menina que pânico de água, fobia de água. Água, posso nem ver. Então, o psiquiatra deu o químico, o remédio para ela não ter mais essas questões que estavam atrapalhando ela, né? E aí ela foi no psicólogo. O psicólogo descobre, depois de muitas conversas, que ela havia caído numa piscina. E ela só se lembrava que ela saiu da piscina com a barriga cheia d'água. Ou seja, ela bebeu muita água, a ponto da barriga dela ficar
grande. Ela lutou para sobreviver. Só que aquilo ela esqueceu, jogou para o inconsciente e virou fobia lá na frente. Certo? Isso, pessoal, ocorre com assédio sexual, sabe? Essas questões de violência. Isso às vezes a criança esquece, mas fica lá no fundo da alma dela essa dificuldade. E aí o psicólogo vai fazê-la entender e elaborar, que a gente chama. O que é? Entenda e perceba que isso é uma fobia, que é uma consequência. Então eu costumo dizer assim para você entender. Você está com febre. Estou com febre. Ah, eu não sei o que é, mas eu vou ter que baixar essa febre. Você toma lá uma dipirona. A dipirona quem vai dar é o psiquiatra, como se fosse. Agora, de onde vem a febre? Porque febre é sinal de infecção em algum lugar. De onde vem essa febre? Quem vai descobrir é o psicólogo. Então a diferença é essa. O psiquiatra dá o remédio para te colocar sem febre, mas nós precisamos descobrir de onde vem a febre. Aí é o psicólogo. E o espírito? O espírita, e a ciência está chegando nesse ponto, a espiritualidade. Quase que a espiritualidade entrou no conceito de saúde da OMS, na Organização Mundial de Saúde. Lutou-se para colocar que a saúde plena é mental, física e espiritual. Vai entrar ainda, vai entrar ainda. A espiritual, nós precisamos estar bem conosco mesmo. Nós precisamos nos conhecer, conheça-te a ti mesmo. E nós vamos explorar esse lado espiritual hoje. Só estou fazendo esse introito para você compreender o que é a fobia e o que é o transtorno do pânico. Bom, feita a diferença, vamos para essa questão aí. Qual o ponto comum entre a fobia e o transtorno do pânico? O ponto comum é o medo de ter medo. Em ambas as situações, a gente tem medo de ter medo. Então é uma questão futura. A maioria desses transtornos está relacionada ao futuro. A gente tem medo de ter medo, a gente tem medo de ter pânico, a gente tem medo de encontrar uma borboleta bruxa lá embaixo, no prédio, ou na saída aqui. Porque quando você chegou, você viu uma longe. Aí você vai ficar aqui no centro assim, a borboleta vai estar me esperando. E geralmente, quando você tem fobia, o que acontece? Quando você sai dali, ela vai te dar um rasante. Porque a gente atrai com a espiritualidade. Você atrai. Lei da atração. Porque enquanto todo mundo aqui está assistindo a palestra, não está pensando na borboleta, o fóbico está assim, como é que eu vou embora? A borboleta está lá fora, Senhor, será que a gente pular a janela? Quer dizer, ele está atraindo a borboleta para si. Enquanto nós não estamos pensando nela, ele está. Não, lembrando isso aí, que é para o pessoal também atinar também. O que eu penso, eu atraio. O que eu penso, eu atraio. Isso, gente, é fundamental, já é comprovado na ciência. É uma lei da atração. Então, se você nutre, foi bom, Júlio, abrindo um parênteses aqui, sai um pouquinho. Você tem que passar a nutrir pensamentos positivos. Porque tá? a prece dele no início foi isso que ele falou. Oi? A prece no início foi isso que ele falou também. Isso, tá? Exatamente. Você já viu gente que é pessimista? Na psicologia a gente chama de distimia. O que é o distimia? Ele é pessimista para tudo. Você lembra de um desenho animado que tinha um Lipe, que ele falava assim, ó Deus, ó céu, ó azar. Lembra disso? O Lipe, coitado, ele não era o Lipe o Hard, era um leão e uma hiena. A hiena era, oh meu Deus, que coisa ruim, ó azar. O cara tá atraindo, né? Tá atraindo para si. Tem um outro desenho também, que dos Smurfs. Você sabe que é Smurfette? Lembra dos Smurfs, gente? Vocês são jovens há mais tempo igual eu, vocês assistiram os Smurfs. Os Smurfs, eles eram uma comunidade masculina. Aí o Gargamel criou a Smurfette para causar o quê? Discórdia. Uma mulher no meio dos homens. Você sabia que a Smurfette foi criada pelo Gargamel? Mas foi criada para causar discórdia naquela né? Era tudo bem. A Smurfette é criada. Só que a Smurfette, ela não causou a discórdia porque ela começou a tratar todo mundo como filho. Ela era a mãezona de todo mundo. Então, tinha um dístimico lá, que era
o zangado lá, eu lembro o nome dele. Ranzinza, ó, pessoal, se for. Tá vendo? O Ranzinza, ele passava na porta da casa da Smurfette e falava assim: eu odeio amar a Smurfette. Eu odeio amar a Smurfette. Então, até coisa boa ele odiava. Né? Mas amava. Né? Quer dizer, o dístico é essa pessoa, pessimista. Né? Tem tratamento? Tem, mas é bem mais demorado, tá? Não depressivo. Depressivo é diferente do dístico. Ele é demorado o tratamento, porque ele é assim a vida toda. E esse cara geralmente atrai coisa ruim para ele. Tudo de ruim acontece com o dístico. Outro desenho animado, 7 Anões. Tinha um dístico lá. Quem era os 7 Anões? É o Zangado. Tudo acontecia com o Zangado. Porque é aquele cara que não gosta da Branca de Neve, vou ter que ceder minha cama para a Branca de Neve. Né? Então, pessoal, deixa de ser, sabe, zangado, mal-humorado, ranzinza. E quem é desse jeito, que convive do lado, acaba sendo prejudicado também. Bom dia, meu amor. Passou para você. Né? É isso mesmo. É só se for para você. Né? Então, é aquela história, né? A gente tem que saber articular isso daí. Né? Porque se você falar assim, que isso? É pior. Né? Então, é entender a pessoa e buscar ter uma linguagem não violenta com ela, né? Bom dia. Tá? E não esperar a resposta, porque é difícil quando você fala, eu vou falar um bom dia para ele me falar também. Não procure esperar, não espera. Seja feliz. E a maioria desses transtornos fóbicos do pânico tem a ver com sentimentos egóicos, que vem de egoísmo, gente, que vem de algo para nós. Essas pessoas que nutrem pânico, medos, muitas das vezes perderam alguma coisa lá no passado. E são pessoas que gostam de tudo certinho, que gostam de tudo arrumadinho. E que quando perdem, quando se veem de alguma forma desconcertada, começa a lançar essa fobia. Bom, mas como assim? Gente, a questão mental é o seguinte: você pode resolver do nada. Às vezes você toma um remédio para ansiedade. Né? Vou melhorar o exemplo. Você está caindo meu cabelo. As quedas de cabelo podem ser psicossomáticas. Não é queda de cabelo de calvície normal. Cai só um pedaço do cabelo aqui. Não é calvície. Eu estou estressado, eu estou ansioso, cai o cabelo. Aí você vai lá e toma um remédio para o cabelo. Vou usar um remédio para o cabelo. Começa a mancha na pele. Por quê? Você não está resolvendo o problema, você está dando uma Novalgina para parar a febre, mas a origem da febre você não tem. Então essas pessoas são pessoas que muitas das vezes foram passar por dissabores na vida e estão tendo uma consequência fóbica ou de pânico. E o que seria isso, esse sentimento egóico? A pessoa fala assim, por que é egoísta? Eu quero ganhar dinheiro. Aí ela não ganha. Aí a pergunta que tem que ser feita é, você quer ganhar dinheiro para quê? Para ajudar os outros? Para ajudar a reforma do centro espírita? Ou você quer ganhar? A resposta vai ser, eu quero ganhar dinheiro para ir nas festas. Eu quero ganhar dinheiro para comprar um iate. Eu quero ganhar dinheiro só para questões materiais. E isso fica extremamente egoístico nela. Ela não vê o mundo com os olhos espirituais. Se você vê os olhos espirituais, eu quero ganhar dinheiro para ajudar o centro espírita, para ajudar meu irmão. Eu quero ter saúde. Você perguntar, você quer ter saúde para quê? Se eu te perguntar, você quer ter saúde para quê? Muitos vão falar, eu quero ter saúde para ir nas festas, para ir na praia, eu quero ter saúde, sabe? Para qualidade de vida. Qualidade de vida, para fazer, sabe? Eu pergunto, você quer saúde para fazer o bem para alguém? Ou é só para você? Quando essas pessoas nutrem esse egoísmo, e elas são, porque atraem, né, a espiritualidade, muitas das vezes não vai dar esse dinheiro que ela quer, essa saúde que ela quer, porque se sabe que ela vai detonar muita gente. Ela vai se detonar. Então não vou dar. Agora vira essa chave. Vira essa chave. Pense espiritualmente. Cara, eu quero ganhar dinheiro. É claro, eu quero ter meus momentos de felicidade, de prazer, porque prazer não é pecado. Mas eu quero ajudar o próximo.
Eu quero ajudar. Eu quero contribuir de alguma forma, fazendo uma doação. Fica essa chave. Que talvez você consiga o que você almeja. Você deixa de ser egoísta e passa a ser um cara mais irmão. Então, se você tem essas questões, você precisa ter o tratamento psiquiátrico, você precisa ter o tratamento psicológico, mas você precisa olhar para si mesmo e ver se você não está sendo egoísta, vaidoso e orgulhoso. Não é? Se o palestrante espírita tem fobia de dar a palestra, será que ele está dando palestra para iluminar o pessoal? Ou ele está dando palestra para aparecer no Instagram? Para aparecer nas redes sociais? Aí, se é para isso, ele está sendo egoísta. E talvez no dia que ele parar de ser chamado para dar palestra, ele vai nutrir uma fobia, um pânico. Entendeu onde eu quero chegar? A questão também é espiritual. Eu quero que você faça esse exercício, gente. Se você está tendo algum dissabor na tua vida, se para isso não virar fobia, de alguma maneira, um simples gatilho, nada a ver, igual a lagartixa. Mas é o seu organismo e a espiritualidade te dizendo assim, eu procuro alguém, você precisa se conhecer. Porque não adianta você vir no centro espírita, gente, e não exercer o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Quanto de você se conhece? Você consegue se olhar no espelho? Quando o Eurípides mandou a arte, eu falei, eu preciso, a arte da palestra de hoje é um olho. O conhecimento também tem. Tem, né? Fobias e pânico tem a ver com o futuro? Eu tenho medo de ficar velho. Só que o negócio é o seguinte, ou você envelhece, você desencarnou mais cedo. Volta para a parte espiritual. Agora, já voltou para a parte espiritual. Então, é muito comum você olhar no espelho e falar, nossa, tá usando um motoca aqui, né? Meu nariz cresceu mais, minhas orelhas estão crescendo mais. Um creminho. Um creminho, né? E aí aquilo fica em você um medo de envelhecer. E talvez vai surgir um pânico, uma fobia, de alguma coisa nada a ver. De maracujá, porque é enrugado, por exemplo. O seu inconsciente joga isso, né, para você. É um enrugado do maracujá que te incomoda, porque você está enrugado. Então, o cérebro, a mente é algo fantástico. E quando eu falo de mente, eu estou falando de espírito. Porque se você falar para os materialistas, cérebro é que comanda a sua vida toda. Todas as células são comandadas pelo cérebro, seus hormônios. Para os espíritas, aqui é muito mais que só célula. Existe uma alma. Né? É mais ou menos assim. Rádio. O materialista acha que o som do rádio vem do rádio. Entendeu? Estou fazendo uma metáfora, para vocês entenderem. Ele vê o rádio falar e fala, isso veio do transistor, isso, né? Tem os fios aqui, tá, do rádio. O espírita sabe, aquela som não está vindo do rádio, está vindo de uma antena. A antena que manda magneticamente ali o som de alguém falando. Os espíritas entendem dessa antena. Essa antena são os espíritos. Então o rádio, o corpo é só um rádio. Agora quem manda as informações para o espiritual? De lá para cá. De lá para cá, não é? Então, não sei se vocês lembram disso, gente, quando começou a televisão, o povo se arrumava para assistir televisão. Minha avó contava isso. Penteava o cabelo com a roupa bonita para ver a novela. Porque eles achavam que o pessoal de lá via isso aqui. Sabia disso? Tem gente mais nova aqui. Né? Sabia disso? Vou aprontar para assistir a novela. Porque talvez lá, né? O Fagundes, o Coco. Tarcísio Meira. Vai aqui passar um perfume, porque vai que. Não é isso? Por quê? Pensamento materialista. Eles estão dentro da televisão. Nós temos que parar com esse pensamento. Tá fora. Olha o tanto de onda de celular que está tendo aqui, gente. Né? Os relógios, você fala hoje. Eram os Jetsons da nossa época. Né? Falava lá no relógio. Não, isso não vai acontecer. Eu creio que no futuro próximo, que a gente fala, isso nunca vai acontecer, né? Lá nos Jetsons eles falavam pelo relógio. Você fala, cara, falar com alguém pelo relógio, hoje é possível.
eu acho que no futuro próximo nós vamos conseguir falar com a espiritualidade. Isso vai acontecer. Não tem dúvida. Não é, Eurípides? Esse é o futuro. Né? Nós vamos ter teletransporte. Eu quero estar nisso. Né? Para falar, para vou acessar meu pai, minha mãe, minha avó. Oi, vó. Oi. Vamos conversar de lá para cá. Não é? Então, isso. Hoje a gente fala, cara, isso é muito difícil de acontecer. Ó, isso é um espírito, hein? Ó, aqui, ó. Certo? Já tem uma comunicação que o povo ainda não entende muito bem, a nós entendemos. Bom, mas a gente vai traçando agora uma maneira de... E aí, como é que a gente trata essa fobia? Porque a fobia é o quê? É um medo de alguma coisa, oriunda de algum problema lá no passado. Esse medo me deixa com medo de ter outra crise, então eu tenho medo de ter medo, isso me gera ansiedade. Tá, que é o medo de ter medo, beleza. Como é que eu trato isso? Para diminuir essa ansiedade, tentar resolver espiritualmente essa questão fóbica e do pânico, obviamente, estão falando na internet, sem parar de tomar remédio, não pode parar de tomar remédio e fazer sua psicoterapia, não pode deixar, mas se precisa agregar no seu tratamento, isso que eu vou falar, é entender que as situações egóicas, as situações egoísticas que você tem a partir de hoje, né, as provas e expiações que você for passar, você tem que passar com o sentimento de aprendiz. Rapidinho, prova é uma coisa, expiação é outra. Prova, eu venho aqui, eu tenho que passar por várias provas para evoluir. Expiação, deve ter passado espiritual. Você fez o mal para alguém, você matou alguém, você vai voltar aqui para resgatar esse problema com esse alguém. Ele vai nascer na tua família e você vai ter que resgatar com ele. Então, expiação tem ligação com sua questão espiritual do passado. Prova, não tem a ver com esse passado, tem a ver com o futuro. Ó, vou passar igual videogame. Para eu passar de uma pandemia, para eu passar de uma fase para outra, eu tenho que passar do chefe. Né? Eu tenho que ganhar, que aí eu vou para outra fase. Nós temos provas na nossa vida. Agora, como é? Nem sempre, a gente está no mundo de provas e expiações, nem sempre, gente, a gente vai conseguir vencer essa batalha. E a gente tem que ter o sentimento de aprendiz. Eu perdi, mas aprendi. A gente tem que levar isso para a cabeça. Eu perdi o dinheiro, eu perdi o contrato, eu perdi o imóvel que eu queria alocar. Era ele que eu queria. Eu perdi. Aprendi a lição. Aprendi a ser mais ligeiro na hora de locar. Aprendi que eu não deveria ter perdido aquele trabalho por aquilo que eu falei. Se você começa a ter essa postura de ser um aprendiz na vida, isso já muda essa chavinha sua egóica, de dizer assim, não aceito. Não aceito, estou triste comigo mesmo, e isso vai virar uma patologia lá na frente, um transtorno lá na frente. Então, aprendiz na vida. E lembrar que você é filho de Deus, e que Deus não quer ter o mal. Deus é infinitamente justo e bom. E se você está passando por aquela prova e fechou-se a porta para você, se você confia em Deus, você sabe que Ele não te colocaria numa fria. Talvez Ele te tirou numa fria. Aquele imóvel que você foi alugar, talvez Ele te dá um problemão. Um livramento. Um livramento. Se você tem esse pensamento espiritualizado, você muda a chave. Tudo que você pensa, você atrai. Não adianta você ficar, nossa, mas aquele imóvel que eu perdi. Você fala, quando é que você perdeu esse imóvel? Tem 10 anos, mas... Eu não aceito. Foi ontem para mim. Eu não aceito. A pessoa fica parada no tempo. Só, né, naquela história. Muda a chave. Foi um livramento. Deus fechou a porta e vai abrir uma janela. Oxe, eu quero que abra um janelão. Um janelão, daqueles assim, ó, que entra tudo de bom na vida da gente. E aí você fala assim, mas como eu vou nutrir esse sentimento, né, de aprendiz na vida, de que sou filho de Deus. Não vejo outra saída a não ser com humildade e mansitude.
e mansidão. Temos que ser humildes para entender que nem tudo que a gente quer vai ser nos dado. Deus está lá em cima e Ele percebe, figurativo, né? Ele percebe que não é o melhor para você. E a gente, com aquela visão pequena, em termos de distância, acha ruim. Mas eu te garanto que se você mudar a chave, você vai lá na frente e fala assim, cara, ainda, velho, eu sofri. Mas quantos de nós não melhorou a vida demais com o sofrimento? A gente tem que tirar um alento desse sofrimento. Quando a gente vai fazer academia, você quer ficar forte, você quer que sua musculatura fique bom, porque depois dos 40 anos, a gente perde músculo, igual água no chuveiro, você está perdendo músculo. Então, depois dos 40 anos, a gente tem que fazer uma academia, não é para ficar fortão, não, mas para não ficar, perder musculatura, para não ter problema de artrose, artrite. Para não virar maracujá. Para não virar maracujá. Quando a gente vai fazer academia, gente, você faz lá a academia, você faz, primeiro dia você vai lá, só esse pezinho, vamos mais aí, vai lá, tá, né? E no outro dia? Ixi, que maldição! O que eu fui fazer essa academia ontem? Tudo doendo. Eu conheço gente desse jeito. É isso aí, vai sair tudo dolorido, né? Se tomar o Dorflex lá, acabou o efeito, dizem alguns. Mas o que acontece? Por que você está falando disso? Para você ficar bonitão, não tem que doer? Persistir. Tem que doer. E depois que doer, você vai continuar. E vai chegar um momento que você fala assim, uai, fui na academia e nem doeu, só tem que pôr mais peso para doer, não é assim? Mas nem doeu? Ou então eu tô bom, né? Não, esse pezinho tá bom não. Tem que aumentar. A gente é assim. A gente precisa passar pelas dores para a gente melhorar. Agora a gente só vai melhorar se a gente tiver essa visão espírita. São provas, são expiações que eu preciso para eu melhorar. Ivone, é um exemplo, Ivone do Amaral, escrevia sobre suicídio. Ela foi suicida nas outras vidas. Ela suicidou-se por 3 ou 4 vezes. E veio, Ivone, para quem não conhece, uma escritora espírita, né? Escreveu vários livros para o Vale dos Suicidas, Memórias de um Suicida, sempre nesse ponto. E ela então era suicida, e aí a espiritualidade disse a ela, olha, não tem saída, você vai ser suicida, você vai ser suicida. Então de duas uma, ou agora, você vai voltar incapacitada fisicamente, para não entender como é suicidar, então você vai vir com deficiência. Ou você vem médium, com uma missão de ajudar espíritos suicidas. Ela optou por essa segunda. E ela veio, e hoje é um ícone na espiritualidade para os suicidas. Ela veio aqui, sofreu muito, tá? Sofreu muito. Teve dificuldades na vida, mas quem não teve dificuldades na vida, gente? Chico Xavier teve dificuldades na vida? Coitado, e como? E como? Paulo de Tarso? Também. Não teve? Se esses caras tiveram, por que você vai ficar chateado com as suas? A nossa é pequena, a nossa é um cisquinho. Né? Perto deles. Uhum. Né? Então se inspira nisso. Olha, tenho dificuldade, mas eu vou pensar de uma maneira diferente. Eu vou vibrar de uma maneira diferente. Vou ser humilde para entender que aquilo não era meu naquele momento. E vou ser manso para aguardar o momento correto. Se não for nessa encarnação, será na próxima, porque a nossa vida é infinita. A gente não morre. A gente está aqui de passagem. E talvez, nessa pequenez que a gente vive, nesses poucos anos, seja um momento de expiar algo. Seja um momento de você passar por alguma prova. Passe. Talvez você tenha o seu objetivo alcançado aqui e na próxima encarnação você venha com todos os anseios e desejos atendidos. Fica a reflexão, então, de que a saída para essas questões fóbicas e transtorno de pânico tem a ver com psicologia, com psiquiatria e com espiritualidade. Obrigado a todos pela atenção. Valeu, gente. Amém. Obrigado.